Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre as eleições e a importância do voto. No próximo domingo, dia 15 de novembro, será realizado o primeiro turno das eleições municipais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 147 mil brasileiros estão aptos a votar nessas eleições. Porém, a pandemia pode desmotivar os eleitores, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo e teve recorde de comparecimento na vitória do democrata Joe Biden, eleito presidente do país. Aqui no Brasil, pesquisa do Ibope aponta que 79% dos eleitores de São Paulo pretendem votar nas próximas eleições municipais do dia 15 de novembro, enquanto 16% ainda estão em dúvida e 4% não irão comparecer de jeito nenhum. Para falar sobre as eleições e a importância do voto, eu vou conversar com Aldo Fornazieri, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. João Amorim, professor de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Você também vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Aldo. Bom dia, João. E bom dia você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Um dos aspectos positivos das eleições que aconteceram nos Estados Unidos, com a vitória do democrata Joe Biden, foi de que uma das mentiras que o presidente republicano Donald Trump, numa das suas declarações, a imprensa interrompeu a sua fala. Em relação ao que o Brasil é um bom exemplo para a nossa mídia, Franklin? Eu acredito que sim, Joel, porque a mídia, de maneira geral, tem um papel social. E eles cumpriram com o papel social deles. Para que alimentar mentiras se depois a gente mais tarde, se quiser fazer um jornalismo sério, a gente vai ter que desmentir? Então, interrompe, já está falando mentira logo de cara, interrompe e não dá espaço para fomentar a fake news. Mas há 2 anos tem acontecido o contrário aqui no país, né? É verdade, acho que o Brasil até contribuiu muito, né, a mídia brasileira 3 anos atrás, quando acabou alimentando uma série de inverdades, como madeira de piroca, como kit gay, como também, digamos, julgamentos que acontecem, as pessoas dizem que estão julgamento correto, sem nenhuma prova, condenando certas pessoas. Então, esse tipo de coisa, a imprensa tem a sua parcela de culpa também. E o exemplo americano, acho que é bem-vindo. Mentiu, está percebendo que é mentira, que não precisa nem comprovar, que a coisa é absurda, tira fora do ar. Para que vai alimentar fake news? Mas aqui no Brasil a gente vive a fase da pós-verdade. Bom dia, professor Aldo. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Franklin. Bom dia, João. A importância da eleição do Joe Biden, democrata que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Bom, veja o seguinte, quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que foi uma vitória da democracia contra um presidente cuja principal herança é a mentira. É a inverdade, é a ira, é o ódio e assim por diante. Então, foi uma vitória importante e agora temos que relativizar um pouco a vitória. O grande número de pessoas que votaram tanto no Biden quanto no Trump, ele se deveu principalmente a um momento de polarização. Nem o carisma do Trump e nem a bondade do Biden foram os que atraíram os votos, porque eu acho que numa situação normal de disputa não haveria esse grande número de eleitores. Então, por isso que o grande número de eleitores tem que ser relativizado. Em segundo lugar, eu acho que ali foi uma escolha entre o péssimo e o menos ruim. Em que pese ter sido uma vitória da democracia, eu não alimento grandes esperanças em relação ao Biden, porque ele é o candidato do sistema, ele é o candidato do complexo industrial militar, ele é o candidato das grandes corporações que dominam o mundo. Então, eu acho que temos que ter um contentamento cauteloso com a vitória do Biden. Você concorda, João Amorim? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Joel, bom dia, Aldo, bom dia, Franklin, bom dia aos nossos ouvintes. Sim, eu acho que a importância da vitória do Joe Biden nas eleições americanas, ela agora precisa ser um pouco relativizada e precisa se diminuir essa euforia utópica que está, essa aura de salvamento, né? Até porque o resultado da eleição estadunidense, ela revela um país ainda e profundamente dividido. Basta ver, todos estão olhando para o comparecimento recorde, né, de eleitores num país onde o voto não é obrigatório. Sim, isso é importante, mas vejam que a diferença de votos diretos entre Joe Biden e Donald Trump foi muito pequena em relação ao contexto geral, ou seja, nós ainda temos cerca de 35% do eleitorado americano apoiando o Biden, ou seja, nós temos quase 85 milhões de pessoas ao todo apoiando o Biden não, o Trump, apoiando o Trump, ou seja, são pessoas que estão ainda muito aguerridas a essa divisão, a essa defesa da nossa América contra os outros, e esses outros variam de região para região, são os estrangeiros, são a comunidade LGBT, os mais pobres, os negros, ou seja, há um conflito social muito profundo ainda, que vai ser difícil de se curar, e com certeza não se curará apenas e tão somente com a vitória do Joe Biden. Né? Eu acho que agora a gente precisa botar o pé no chão e começar a olhar que exemplos, lições nós podemos aprender para o Brasil. Né? Eu acho que as eleições municipais, nessas duas semanas praticamente em que o mundo inteiro só falou das eleições americanas, nós aqui nos esquecemos da eleição de domingo. Né? Nós ficamos elogiando o comparecimento às urnas dos americanos, dos estadunidenses, num país onde o voto não é obrigatório, e nós temos aí já 16% dizendo que não vão comparecer de forma alguma na nossa eleição. Né? Aí depois fica muito fácil reclamar disso tudo que está aí. Né? Aldo, eu queria fazer uma lembrança. Até agora, oficialmente, o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Joe Biden. Como é que se explica isso? Bom, eu acho que se explica pelo completo isolacionismo do governo brasileiro. Quer dizer, o Bolsonaro sempre se mostrou subserviente ao Trump, ele não quer reconhecer, esperando uma atitude do Trump. O Trump, quer dizer, ele está saindo de forma patética do governo americano, quer dizer, de uma forma ridícula, né? Eu discordo da maioria quase que absoluta dos analistas que dizem que o Trump vai ter um grande peso ainda na política futura dos Estados Unidos. Por que eu discordo? Eu acho que com a derrota, o trumpismo ele vai declinar. Vejam o seguinte, quer dizer, nós temos que distinguir esse grande número de votos no Trump, dada a circunstância da eleição tradicional dos Estados Unidos. Se nós olharmos eleições passadas, geralmente há uma aproximação muito grande entre o número de votos dados no Partido Republicano e o número de votos dados no Partido Democrata. Nessa eleição, a distância se alargou um pouco mais. Então, o que significa uma derrota política maior do Trump, no meu juízo. E veja o seguinte, o Trump não perdeu só a eleição, ele perdeu o poder, porque derrotar um presidente que está no poder é muito difícil. Então, eu acho assim que as pessoas estão superestimando demais o grande número de votos que o Trump tem. Então, esse grande número de votos tem que ser olhado dentro do contexto da eleição norte-americana. O que é do Trump, o que é trumpismo e o que é do Partido Republicano. Agora, a posição do Bolsonaro, de fato, vai jogar o país para um isolacionismo ainda maior. O Brasil está sendo visto como um pária mundial na questão do meio ambiente. O Biden deu uma declaração dura durante a campanha de que ele vai exigir a preservação da Amazônia. E na medida em que o governo brasileiro adota essa postura isolacionista e ridícula, porque ele, na verdade, isso faz parte do contexto ideológico do governo brasileiro, que é igual ao contexto ideológico do Trump, que é a negação. É a negação da ciência, a negação
da importância da preservação do meio ambiente, é a negação da virulência que o vírus da pandemia está provocando e assim por diante. Então, declarações do Trump e declarações do Bolsonaro acerca de uma série de coisas são declarações ridículas, mentirosas e que não têm fundamento nem na realidade e menos ainda na ciência. João, com a vitória do Biden, o que muda nas relações Estados Unidos e Brasil? Olha, Joel, eu acho que independente de quem esteja, né, à frente, independente de qual nominação você dê, né, bolsonarismo, lulismo, trumpismo, agora bidismo, né, eu acho que a gente tem sempre que olhar para as questões arraigadas na sociedade de modo geral. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que olhar é essa clivagem que tem, que agora, nessa quadra da história, elegeu dois grandes bufões no Brasil e nos Estados Unidos nos últimos 4 anos, e aqui nos últimos 2 anos, para personificar, né, esses discursos, essas divisões, etc. Eu acho que é isso que é a grande questão. Em termos comerciais, não acredito que vá mudar muita coisa na relação entre Brasil e Estados Unidos, até porque nos últimos 2 anos, essa submissão, essa subserviência do presidente Bolsonaro ao governo estadunidense, ao governo Trump, né, ela é muito mais uma questão afetiva do que uma questão de pragmatismo comercial ou de ufanismo, ou, para usar o termo que ele gosta, de patriotismo. Muito pelo contrário. Eu acho que nenhum patriota lambe as botas, né, de uma potência estrangeira e de forma tão assintosa e tão desavergonhada como o nosso atual governo tem feito nos últimos 2 anos. Eu acho que algumas coisas vão mudar. Eu acho que a pressão em relação à gestão do meio ambiente, ela vai aumentar, né? Ela vai vir também vocalizada dos Estados Unidos da América, não só da Europa, mas nós temos que tomar muito cuidado para que isso também não acabe se travestindo numa forma indireta de pressão para continuar com os benefícios já consagrados aos Estados Unidos da América. Vejam que medidas unilaterais do Donald Trump, do governo Trump, que prejudicaram profundamente e vão prejudicar profundamente a economia brasileira e diversos setores importantes da economia brasileira, dificilmente vão ser revertidos, né? Eu acho que a partir de 20 de janeiro, não espero uma grande mudança na postura das relações diplomáticas comerciais, até porque já alguns analistas apontam que o governo vem na sua própria estreiteza intelectual e moral, advogando a saída para isso. Basta trocar 2 peças, né? Basta botar alguém palatável no Ministério do Meio Ambiente, alguém palatável no Ministério das Relações Exteriores, alguém que pelo menos acredite que o planeta é redondo, né? Que não seja plano, alguém que tenha um mínimo de conexão e de relações sinápticas nos seus neurônios, né? Coisa que não há hoje em dia nesses 2 órgãos. Né? Mas eu acredito que a mudança ela vai vir simplesmente no nível do discurso e de uma aparente civilidade, de um aparente cientificismo, né? Eu concordo com o Aldo no sentido de que o Biden ele é o candidato do establishment, né? Ele continuará com as suas políticas, e nenhum presidente dos Estados Unidos da América, desde George Washington, foi capaz de romper totalmente com essa tradição imperialista, com essa tradição de considerar o mundo como apenas algo que vai catalisar os interesses estadunidenses. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Unesco e parceiros anunciam apoio a 3,3 famílias no Brasil. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, integra a parceria Energia do Bem para levar 100 toneladas de alimentos para mais de 3.000 famílias brasileiras até o final do ano. A colaboração com a Energisa e outros 12 parceiros levará cestas básicas e materiais informativos sobre a Covid-19, além de precauções que devem ser tomadas pela população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, calcula que mais de 10 milhões de pessoas passem fome em todo o país.
De acordo com a agência da ONU, os grupos mais fragilizados sofrem os impactos mais adversos da situação, em especial em regiões brasileiras onde as desigualdades econômicas são mais acentuadas. Até agora, o movimento já entregou 2.500 kits de alimentos em 13 municípios. Os beneficiários da iniciativa são de estados como Acre, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Organizações da sociedade civil e lideranças locais ampliam o alcance do projeto a pessoas em maior situação de vulnerabilidade social e econômica. Cestas de alimentos são compradas em estabelecimentos e entregues durante 3 meses. A iniciativa tem o objetivo de fazer um diagnóstico socioeconômico dos beneficiários, avaliando os impactos da pandemia em relação a fatores como segurança alimentar e nutricional, vulnerabilidade à violência, trabalho e renda, expectativas na fase pós-pandemia. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre a importância do voto com Aldo Fornazieri, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. João Amorim, professor de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Muito bem, Franklin, os ouvintes que querem entrar em contato, fazer perguntas, devem fazer o quê? Querem participar do nosso programa de que maneira? Olha, tem várias formas. Uma delas que a gente recomenda, que está funcionando bastante bem, é entrar em contato através do nosso WhatsApp. Nós estamos com um novo número de WhatsApp e as pessoas podem enviar as suas questões, suas perguntas, sugestões para a nossa pauta. Anotem aí. O nosso WhatsApp é 11, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. 98851-2317. E, Joel, eu queria aproveitar e falar sobre as nossas enquetes, né? Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós costumamos fazer algumas enquetes para os nossos e as nossas ouvintes, nossos seguidores, se manifestarem sobre elas. Eu tenho 2 enquetes hoje para falar aqui. A primeira delas é a nossa enquete sobre até um dos temas que foram abordados aqui, a questão da eleição americana, né? Foi perguntado que para quem você votaria, se você fosse um cidadão americano, para quem que você votaria, no Biden ou no Trump? E olha só o resultado, Joel, que deu na nossa enquete. 92% disseram que votaria no Joe Biden, contra 8% do Donald Trump. Ou seja, se o observatório fosse um colégio eleitoral, nós teríamos 100% dos delegados a favor do Joe Biden. Você sabe, Franklin, lá nos Estados Unidos, 4 entre 5 brasileiros que moram lá votaram também no Joe Biden. Claro, até porque o Trump perseguia os estrangeiros, né? Então, acho que nada mais justo, falou, uma questão de proteção, vou votar pelo menos naquele que não vai me perseguir, né? E uma outra enquete, essa já bem ligada à nossa realidade, né? E nós temos eleições agora no próximo domingo, nós perguntamos o seguinte: apesar da pandemia, você vai votar agora nesse domingo, agora no dia 15 de novembro? E olha só o resultado. 86% das pessoas que participaram dessa nossa enquete disseram que sim, contra 14% não vão participar. Estão com medo ou não acreditam tanto nos candidatos, enfim, mas 86%, apesar da pandemia, vai cumprir, como se diria antigamente, o seu dever cívico, né? Porque essa é uma outra questão, né, para ser colocada também, acho que tanto para o Aldo como para o João debater. No Brasil, o voto é obrigatório. Na opinião deles, até faço essa questão, né, João, eu gostaria de lançar. Na opinião deles, o voto no Brasil devia ser como nos Estados Unidos e muitos países da Europa, facultativo, ou continuar como acontece já há muitas décadas, ser obrigatório? Aldo. Bom, eu pessoalmente sou a favor do voto obrigatório. Eu acho assim que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, de saudosa memória, ele sempre recomendava que não se devia mexer muito nos sistemas eleitorais, porque os sistemas eleitorais criam determinados costumes, determinados hábitos que têm uma determinada funcionalidade. Então, eu pessoalmente sou a favor do voto obrigatório. Agora, veja o seguinte, quer dizer, esses dados aí da pesquisa que dizem que 16% não vão votar no próximo domingo, eu acho que é um dado positivo,
porque normalmente o número de abstenções e de ausências supera os 20%, somando o voto em branco e o voto e o número de abstenções, você chega em torno de 30%. Então, eu vejo que há um engajamento interessante nesse sentido quanto ao número de pessoas que vão votar. Agora, veja o seguinte, quer dizer, quando se fala em eleição, nós temos que também pensar o dimensionamento do que é uma eleição. Eu acho que a eleição é um momento importante para a cidadania, porque se escolhe os governantes. Agora, escolher os governantes no mundo de hoje não é suficiente. Por quê? Porque nós vivemos uma crise da democracia, os eleitos não entregam aquilo que prometem e grande parcela das populações pelo mundo afora estão abandonadas. Então, eu acho que além da participação em eleições, tem que se pensar em duas outras coisas, em organização popular e mobilização. Porque o que nós estamos vendo nos últimos tempos, por exemplo, vamos tomar o caso da Bolívia, quer dizer, somente um povo organizado e mobilizado é capaz de restituir e restaurar uma democracia que foi golpeada. No Chile, quer dizer, foi um povo organizado e mobilizado que foi capaz de garantir a vitória de um plebiscito para revogar uma Constituição que era herança da ditadura do Pinochet. Então, eu acho que essa perspectiva ela tem que ser colocada aqui no Brasil também. Não absolutizar a eleição, dar a importância que a eleição tem, mas ver que ela é apenas um momento do conjunto de instrumentos que o povo deve ter para garantir os seus direitos. João, inicialmente queremos ouvir você a respeito do voto facultativo. Aliás, uma lembrança para o ouvinte. Existe o voto facultativo aqui no Brasil para os jovens entre 15 e 17 anos, né? Bom, veja, Joel, eu concordo que o voto no Brasil deve ser obrigatório, sim. Eu acho que existem outros problemas muito mais sérios no processo eleitoral brasileiro, na legislação eleitoral brasileira, do que a obrigatoriedade do voto. Tá? Eu acho que, por exemplo, é muito mais pernicioso ou muito mais lesivo a característica fundamental de um processo eleitoral é essa regra da proporcionalidade e do coeficiente eleitoral que não coloca, por exemplo, em órgãos legislativos os mais votados de cada partido, né? E permite distorções como, por exemplo, os candidatos espetáculos, puxadores de voto, né? Aqui no Brasil, você tem algumas profissões que só existem aqui, né? Puxador de samba e puxador de voto, por exemplo, né? Que tem mais ou menos a mesma importância nos seus respectivos processos. Né? Agora, eu acho que também, eu concordo que a eleição é um momento importante, mas é apenas um momento de todo um processo de participação social, de condução dos assuntos da sociedade e do Estado, mas eu divirjo um pouco da maioria de dizer que existe uma crise da democracia. Para mim, nós estamos vivendo momentos de crises na democracia. Eu acho que a democracia ela ainda sobrevive, apesar de golpeada, apesar de machucada muitas vezes, ela ainda é um sistema que ainda está de pé, com alguns momentos de crise dentro dela. Veja que nós, apesar de todos os problemas, de todas as manipulações, de todas as alienações, da pós-verdade, das mentiras, das fake news, nós, bem ou mal, ainda temos processos eleitorais regulares. Eu acho que precisa de alguns ajustes e algumas atenções. E aí, o papel da mídia também, e aí voltando à questão do início do programa, João, eu acho que o papel da mídia é fundamental e já passamos muito da hora de questionar e de cobrar explicações e de cobrar responsabilidades e de cobrar, né, a meia-culpa, né, dos setores midiáticos, sobretudo a grande mídia, que é historicamente concentrada na mão de meia dúzia de famílias. E daí a importância de medidas e de ações e de projetos e de iniciativas como as empreendidas já há muitos anos pelo Observatório do Terceiro Setor, inclusive este espaço aqui, que nós não vemos com muita frequência. Deveríamos ver um espaço como esse, né, com mais frequência, sobretudo na grande mídia, mas infelizmente nós não temos essa realidade ainda. No caso dos Estados Unidos da América, a questão das grandes redes ter suspendido o pronunciamento
do Donald Trump, realmente é simbólico, e veja que lá nós temos pelo menos uma diversidade maior, nós não temos uma concentração de mídia, então isso permite surgirem canais de dissonância do pensamento. É até proibido pela legislação, né? Exatamente, Franklin. E aí, veja, isso, né, esse estágio de possibilidade de debate público pode, né, é um ambiente que pode ou poderia ser utilizado para discussão sobre voluntariedade ou obrigatoriedade de voto. No caso como o Brasil, onde nós temos veículos de mídia que pré-julgam, que condenam, que favorecem, que elegem salvadores da pátria com certa frequência, que demonizam pensamentos dissonantes com muita frequência, eu acho que aí é mais complicado, e nesse ponto eu acho que a gente deveria manter a obrigatoriedade do voto. Se quiserem reformar o sistema político, o sistema eleitoral, existem outros pontos muito mais perigosos e muito mais lesivos do que simplesmente a obrigatoriedade do voto. Aldo, ao contrário do que aconteceu nas eleições norte-americanas, o campo progressista do nosso país, aqui no Brasil, ele vai para uma eleição municipal dividido. Nós temos aqui o Márcio França, centro para a esquerda. O Márcio França, o Guilherme Boulos e o Gilmar Tato. Qual seria a principal agenda do campo progressista nessas eleições municipais? Não seria a união, por exemplo? Olha, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que porque são sistemas partidários diferentes. No caso dos Estados Unidos, você tem prática, embora você tenha vários partidos lá, na prática você tem um bipartidarismo. E a frente do campo popular, ela se forma mais dentro do Partido Democrata. Agora que nós não temos esse bipartidarismo que não permite essa situação. Eu costumo dizer que os partidos de esquerda, centro-esquerda, fazem parte de um partido único, usando o conceito de partido orgânico do Gramsci, e eles são frações de um mesmo partido. Em determinados momentos, essas frações se unem e em outros não. Nessa conjuntura aqui, não foi possível, porque você não forma uma frente artificialmente, a partir de cima para baixo. Ou a frente se forma de baixo para cima, ou ela não se forma, ela é artificial e depois ela não funciona e estoura. E, além disso, quer dizer, esses partidos, frações, eles têm que ter um momento de fortalecimento, e o momento de fortalecimento é a eleição municipal. Quer dizer, a eleição municipal facilita que esses partidos se organizem enquanto individualidades e se fortaleçam, se apresentando para o eleitorado. Senão, não teria sentido também, se o partido não se apresenta segundo a sua individualidade, ele existir enquanto partido. Claro que existe uma conjuntura adversa, mas essa conjuntura adversa, ela tem que ser pesada dentro de um determinado contexto, porque aqueles que defendiam a frente entendiam de forma equivocada que essa eleição ela deveria se constituir para combater o fascismo. Eu entendo que não é isso, porque o fascismo não está disputando a eleição. Quem está disputando a eleição é a centro-direita, o PSDB, os partidos do Centrão e assim por diante. Então, é essa análise de conjuntura que tem que ser colocada. Então, eu penso que o principal problema, a principal pauta, a principal agenda que os partidos do campo progressistas devem ter é o problema da desigualdade e o problema da saúde. Quer dizer, a saúde e a desigualdade são dois temas que se misturam, porque, quer dizer, a desigualdade, nessa pandemia, ela mostrou que quem tem pouco não tem acesso à saúde. Então, essa pauta que tem que ser o carro-chefe da campanha dos partidos progressistas, do meu ponto de vista. João, não seria oportuno o voto útil nas eleições municipais do próximo dia 15 de novembro? Não sei, viu, Joel, porque eu tenho muito receio desse tipo de expressão, que seria um voto útil. Útil para quê? Útil para quem? Né? Eu acho que a análise do Aldo é precisa, como sempre. Eu acho que
a diversidade, a individualidade, ela está presente, ela tem que estar presente, né? Eu acho que esse discurso de união de frentes de esquerda, né? Veja, chegou-se a cogitar isso, mas nas bases, né? Antes das plenárias de cada partido, nas bases, e aí se percebeu que, veja, a união que muitos defendem é a união em torno de um determinado candidato, e não necessariamente uma união de agendas, né? E aí eu acho que a questão do voto útil, vamos votar, aí é um pouco aquela coisa o que aconteceu na eleição passada, por exemplo, eu não concordo com o que o candidato B fala porque ele ofende as mulheres, porque ele ofende os estrangeiros, porque ele ofende os negros, mas eu não vou votar no partido de Satã de forma nenhuma, né? Isso é um voto útil. E de útil para quê, né? Olha o que se criou com isso, né? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essas frases, essas expressões heróicas, espetaculosas, etc. Eu acho que a gente tem que votar com consciência, né? E aí, nas eleições municipais, muito mais do que um reflexo da eleição majoritária federal, as eleições municipais elas refletem o conflito de forças, a conjunção de forças no município. Eu acho que aqui a gente tinha que estar olhando muito mais para... Desculpe, aqui minha cachorra resolveu participar da nossa entrevista. Aqui são as coisas da gente participar de casa. Não, é importante você falar da cachorra, mostra um pouco a espontaneidade do nosso programa. Exato, Nós estamos gravando via Skype e os convidados estão nas suas residências. Isso acontece, João. Os meus cachorros e os meus gatos, eles têm tanta politização que eles querem participar das nossas conversas. Eu acho que, veja, a confluência de forças, o embate de forças na cidade de São Paulo, por exemplo, não necessariamente é o mesmo da cidade de Guarulhos, não necessariamente é o mesmo da cidade de Brasília ou da cidade de Belo Horizonte. O que nós temos que ver aqui é os candidatos que nós temos, as opções que nós temos, né? Como que eles dialogam com os diversos setores, quais são os projetos, né? E me parece, infelizmente, né, que as propostas elas parecem ser quase que homogêneas em torno de determinados assuntos eleitos para a eleição vigente, né? Se na eleição passada era o combate à corrupção, agora é a saúde em relação à pandemia. Descobriram que nós temos desigualdades sociais, descobriram que nós temos invisíveis, miseráveis, descobriram que nós voltamos para o mapa da fome, descobriram que o problema da cidade da cidade de São Paulo é a mobilidade urbana, que existem máfias no sistema, segundo alegam, né, no sistema público de transporte. Ou seja, e aí fica difícil você falar em voto útil. Se as pautas são as mesmas, se você tem, na verdade, mais do mesmo, variando apenas a cor, né, da bandeira, aí nós dificilmente chegaremos a uma situação melhor assim. Agora vamos ouvir a Júlia Pereira com os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Júlia. Oi, quais bom são dia, as suas Joel. informações? Bom dia para você. Bom dia a todos. Apenas 7% das cidades brasileiras contam com delegacias da mulher. A informação é de um levantamento feito pela revista Asmina. A pesquisa revela que em 93% dos municípios do Brasil, a mulher que sofre violência doméstica precisa buscar atendimento em uma delegacia comum. Entre as delegacias especializadas, apenas 15% funcionam 24 horas. E desde o dia 17 de setembro, o dia seguinte à oficialização das candidaturas municipais, ao menos 15 candidatos foram assassinados no Brasil. É o que mostra um levantamento realizado pelo professor Pablo Nunes, doutor em ciência política e coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. 14 candidatos ao cargo de vereador e um candidato a prefeito foram mortos em cidades do interior de 12 estados brasileiros. E diante dos desafios dos processos eleitorais brasileiros deste ano, como a pandemia, o Pacto pela Democracia lançou um mapa de iniciativas por eleições melhores. A plataforma reúne mais de 70 iniciativas da sociedade civil que tem como objetivo tornar essas eleições municipais mais democráticas, diversas, transparentes e participativas. O acesso é pelo site eleiçõesmelhores.pactopelademocracia.org.br. Obrigado pelas informações, Júlia. Você volta na próxima semana.
Franklin Valverde, as eleições refletem a violência da sociedade, né? É verdade, João. Um número expressivo de candidatos já foram mortos entre 15 de setembro até o dia 3 agora. É um absurdo, mas é a violência que existe na sociedade brasileira. Isso acaba se refletindo também nessa área política. E o pior de tudo, Joel, que isso não ganha tanto espaço como deveria, né? E realmente é um número bastante elevado e isso não acontece lá para trás, não acontecia lá para trás tanto como nos últimos tempos, né? Aconteceu, teve uma queda e agora voltou a subir, né? Então acho que isso é bastante preocupante. Talvez em função, Joel, desse clima de ódio que tem se colocado nas redes sociais e um país meio cindido, né? Que não é um problema só nosso, né? A gente viu agora nos Estados Unidos também a mesma questão sendo colocada. Joel, eu queria aproveitar e falar um pouquinho também, já aproveitando que você me chamou, sobre a nossa campanha, que é o Observatório em Movimento, né? O Observatório em Movimento é uma iniciativa que tem por objetivo informar, dar dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como nós vamos viver melhor, né? Ou como podemos viver melhor nessa pós-pandemia, tá? E eu convido a todos e a todas para nos acompanhar esses conteúdos que estão sendo colocados no Observatório em Movimento pelo nosso site www.observatório3setor.org.br e também convido também a todos e a todas para nos acompanhar em nossas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Insta, @Observatório 3 Setor e no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Joel, eu queria colocar uma questão que é importante dentro do tema do nosso programa de hoje. Nós temos observado nas últimas eleições um fenômeno que não era comum, né? As candidaturas de coletivos, né? Coletivos que se apresentam com um nome que seria, digamos assim, como disse bem o jogo, puxador de votos, mas tem outras 3, 4 pessoas que fazem parte desse coletivo, às vezes até um coletivo maior, né? E eles se lançam, né? Olha, nossa plataforma é essa e nós queremos o voto. Na hora de votar, você vai votar em fulano ou em ciclana, né? Que é o nosso representante lá, mas ele vai levar a voz deste coletivo, né? Eu queria colocar essa questão tanto para o Aldo como para o João debater, o que eles acham dessas candidaturas de coletivos, né? Se já não seria interessante nós introduzirmos uma discussão maior, que seria o voto em lista, como acontece, digamos, no sistema espanhol, tá? Essa discussão, é positiva essas candidaturas de coletivos, ou isso se dilui, a gente não sabe com quem que está falando, quem que está representando, qual que é a plataforma? João. Muito interessante a sua colocação, Franklin. Bom, primeiro, são duas coisas distintas, né? Tanto o voto em lista quanto as candidaturas coletivas. Eu sou plenamente favorável às candidaturas coletivas, eu acho que é uma manifestação de origem popular, efetivamente, é um modelo que está se consolidando e se impondo, não há previsão na legislação ainda para isso, né? Mas também não há vedação nenhuma, né? Eu acho que esse modelo vem crescendo e vem ganhando, né, funcionalidade, e é um canal que tem se estabelecido, sobretudo, para as populações periféricas, para as populações mais excluídas, né? A questão das candidaturas coletivas, né, que tem surgido, e você já vê exercícios coletivos de mandato, né, nos 3 níveis de governo, né, nos 3 níveis de legislativo. Agora, votação em lista, a gente acaba caindo no mesmo problema da questão dos puxadores de voto, ou seja, enquanto nós tivermos um modelo em que quem manda nas candidaturas, quem estabelece quem vai ser candidato ou não, quem gere as plenárias dos partidos são os caciques dos partidos, nós corremos um sério risco de ter, né, o que acontece com alguma frequência em eleições sindicais, por exemplo, né, a elaboração de listas só com os nossos mais chegados, né, o que pode afetar, na minha visão, a questão da representatividade. Veja, nós escutamos agora a questão da violência contra a mulher, do baixíssimo número, né, de delegacias da mulher nas cidades brasileiras,
né? E São Paulo, apesar de tudo, ainda é uma cidade que tem um número maior, bem acima da média, de delegacias da mulher, mas todos nós sabemos que é um número insuficiente para o tamanho da população de São Paulo, para o tamanho da cidade de São Paulo. Agora, apesar disso, nós convivemos já há muito tempo com a questão do feminicídio, com o aumento da violência contra a mulher, contra o aumento da resistência das estruturas machistas da sociedade em relação à mulher. E note, por exemplo, que as 3 candidatas à prefeitura de São Paulo sequer tocam nessa questão em suas propostas de governo, em suas campanhas. Né? Aquilo que eu me referia agora há pouco na questão dessa homogeneização de pautas, vamos dizer assim. Eu acho que aí as candidaturas coletivas, elas têm uma força maior e uma representatividade maior e estabelecem um canal de diálogo, talvez até futuramente um canal de pressão. Né? Veja algumas candidaturas coletivas que estão na Câmara dos Deputados, que são extremamente combativas e são extremamente conscientes da sua função social. Aldo. Bom, eu acho que as candidaturas coletivas, elas se constituem numa experiência positiva na tentativa de democratizar mais os mandatos parlamentares, os mandatos legislativos. No entanto, quer dizer, elas não podem se transformar só numa fórmula, porque, veja o seguinte, quer dizer, vamos imaginar um mandato coletivo de 3 ou 4 pessoas. Se esse mandato coletivo ele se reduzir a essas 3, 4 pessoas, ele pode ser tão isolado da população como o mandato de uma pessoa. Então, eu acho que o problema da democratização dos mandatos parlamentares ele vai além das candidaturas coletivas. Por exemplo, o ideal é que se tivesse um conselho do mandato parlamentar. E, em parte, quer dizer, esse conselho deveria ser indicado de forma autônoma pela sociedade civil. O problema é que aqui o sistema eleitoral brasileiro, que é proporcional, ele dificulta isso. Se você tivesse, por exemplo, um sistema de voto distrital para a eleição de vereador, seria mais fácil. Eu, pessoalmente, sou a favor que se faça uma experiência no Brasil e que se institua o voto distrital para vereador, para ver que alcance esse voto distrital tem. Em segundo lugar, eu sou a favor que, por exemplo, cidades com até 40, 50 mil habitantes não tenham Câmara de Vereador, que elas funcionem com base em conselhos municipais numa tentativa de viabilizar formas de democracia direta e participativa nessas cidades. O poder público e o sistema da representação democrática hoje ele é muito caro. Você vê esses gabinetes cheios de funcionários e muitos deputados, vereadores e assim por diante, fazendo a rachadinha, como é esse caso escandaloso aí do Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro. Quer dizer, e são cargos que custam muito dinheiro. Um assessor, ele ganha 18, 20 mil por mês. E geralmente para fazer um trabalho que não é relevante para a população. Então, eu acho assim que tem que se lutar para uma reforma, em parte experimental do sistema eleitoral e principalmente uma reforma também administrativa. Quer dizer, infelizmente, essa reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo, ela atinge o baixo clero do funcionalismo público e não os altos salários, os abusos, os privilégios e assim por diante. Mas, de qualquer forma, eu acho que o mandato coletivo é um primeiro passo, uma primeira experiência para democratizar mais o poder legislativo. Afinal de contas, o cidadão, a sociedade tem que ter controle sobre o poder político. João, na sua opinião, o Aldo assinou com a necessidade de uma reforma política, né? Sugerindo algumas mudanças. Você também concorda que depois das eleições municipais, o campo progressista devia colocar na sua agenda uma reforma política no país? Olha, sim, eu acho que a gente precisa urgentemente, e eu concordo integralmente com os pontos levantados pelo Aldo, tanto em relação à questão do voto distrital, quanto à necessidade da democratização dos mandatos parlamentares, a reestruturação desse sistema de acesso aos cargos do Poder Legislativo. Eu acho que a reforma política tem que ser apontada nesse sentido.
E eu acho que os campos progressistas do país, se estão realmente tão engajados numa defesa da democracia, ou como muitos dizem, numa luta contra o fascismo, etc., eu acho que eles têm que abandonar um pouco, né, os pragmatismos dos discursos midiáticos e de tentar mitar, para usar uma expressão contemporânea, nas redes sociais, né, e ganhar milhões de likes, e voltar à sua função histórica, ao seu papel histórico, que é a representação das classes menos favorecidas, mais oprimidas. Eu acho que os campos progressistas, isso de diversas colorações de bandeira, tá? Não necessariamente só um determinado partido, abandonaram já há muitas décadas as comunidades de base, o seu contato com as comunidades de base, e só se lembram de falar das periferias, dos oprimidos e dos excluídos de 4 em 4 anos. Eu acho que há uma ausência muito grande dos campos progressistas nas comunidades mais oprimidas, nas comunidades mais excluídas, e eu acho que aí a reforma política ela tem que ser lato sensu, não só a reforma do sistema político eleitoral, mas a reforma das atitudes políticas também, da agenda política, né? E aí, porque o que você vê hoje na periferia? Em grande parte, dada essa ausência dessa participação dos campos progressistas, você vê em muitos lugares da periferia imperar justamente aquilo contra o qual nós estamos combatendo: o fascismo, o machismo, a ditadura religiosa, o crime organizado. Então, eu acho que o que foi a construção dos campos progressistas e dos partidos de esquerda, né, do final da ditadura militar até os primeiros 15 anos da redemocratização, que mantiveram as suas raízes nas suas comunidades de base, diálogo com as comunidades de base, representatividade das comunidades de base, eu acho que isso tem que ser retomado, porque, na minha opinião, isso foi abandonado quando alguns partidos progressistas alcançaram o mainstream e começaram a achar que eles faziam parte da oligarquia, que nunca os reconheceu, nem nunca os reconhecerá como iguais. Muito bem. Joel, por favor. Você me permite? Claro. Se me permite, eu concordo inteiramente com essa crítica que o João está fazendo aí aos partidos progressistas, porque eu entendo que eles se acomodaram a um sistema de privilégios. E esse sistema de privilégios envolvem altos salários para os cargos eletivos e altos salários para os assessores. E, em segundo lugar, o próprio fundo partidário. Eu sou a favor do fundo eleitoral, mas não sou a favor do fundo partidário. Eu acho que o fundo partidário é uma excrescência para manter burocracias partidárias incompetentes e acomodadas nos privilégios. O partido forte é o partido que se organiza lá no povão, é o partido que pisa no barro, o partido que vai para a periferia. E, infelizmente, os partidos progressistas abandonaram as periferias para o conservadorismo evangélico, que cumpre uma determinada função nas periferias, mas que também amarra a população a concepções extremamente conservadoras e retrógradas que, no fim, terminam se voltando contra a própria população. Então, eu acho que essa crítica, e veja o seguinte, eu entendo que há um certo fascismo de esquerda que quer interditar a crítica. Os partidos se julgam incriticáveis. É um verdadeiro absurdo. A tradição histórica da esquerda é de crítica e autocrítica. No entanto, quer dizer, hoje tem uma propensão a interditar a crítica que se possa fazer aos partidos de esquerda. Eu penso que quem está na universidade, quem exerce algum papel, que tem alguma voz pública, tem também o dever de quebrar essa interdição imposta pelos partidos de esquerda que não querem aceitar crítica. Muito boa essa sua lembrança, Aldo. João, chegou aqui um comentário de uma ouvinte aqui, e eu quero, voltando ao comentário que você fez em relação às candidatas mulheres, as candidatas, o que ela disse, a nossa ouvinte? As candidatas não focam em políticas públicas para as mulheres devido à política ser sempre vista pelo lado masculino, machista.
e insistirem se elas insistirem nessa temática, elas podem perder votos e não terão nenhum voto das próprias mulheres. Lembrando que o índice de mulheres que votam em mulheres é muito baixo. É uma ouvinte aqui da Zona Sul de São Paulo. Carlos. Eu posso... então, veja, já é desanimador para mim escutar isso vindo de uma mulher, né? Porque eu acho que, inclusive, a questão da obrigatoriedade legal do percentual de candidatas mulheres nas eleições, ele vem justamente para combater essas estruturas machistas, esse discurso machista. E aí eu acho um desserviço para a democracia, para a causa do feminismo, né, para a valorização da mulher na sociedade, para a igualdade efetiva da mulher na sociedade. Eu acho um desserviço as candidatas que, com esse argumento de se eu adotar um discurso feminista, eu vou afastar o voto das estruturas machistas. Ora, então me desculpe, a sua candidatura não pode falar em ser uma candidatura feminista, né? Quem tem medo de provocar o incômodo, quem tem medo de ter cara virada porque teceu uma crítica ou porque pensou diferente, me desculpe, não deveria estar na luta, né? Ninguém sai para a luta para dizer, olha, eu vou, mas eu não quero apanhar, eu vou, mas eu não quero, eu vou ser diferente, mas eu não quero que as pessoas me critiquem. Isso não existe, né? Eu acho que o que eu falei com relação às candidatas que não levantam a bandeira do feminicídio, das estruturas machistas, da desigualdade de salários, da desigualdade das mulheres, do trabalho invisível das mulheres, do segundo, terceiro turno de jornada de trabalho que é imposto à maioria das mulheres em todo o mundo, em todo o planeta praticamente. Eu acho que essas pautas são extremamente relevantes e a nossa ouvinte que me perdoe... Um dado para você, meu João. A pandemia tirou 7 milhões de mulheres do mercado de trabalho. E veja só uma coisa, o quanto é importante a questão da igualdade de gênero. Existe uma pesquisa do FMI e uma pesquisa do IPEA aqui no Brasil que fala que se nós reduzirmos em 30%, a desigualdade de salários entre homens e mulheres, isso injetaria mais de 4 trilhões de reais na economia brasileira. Olha que veja, é um outro PIB. Então, veja, se não por uma questão humanista, se não por uma questão igualitária, se não por uma questão de justiça, a luta pela igualdade de gênero, a luta pela defesa dos direitos das mulheres é uma questão de saúde econômica, inclusive. Econômica, é uma questão econômica. Então, mesmo aqueles que só pensam pelo lado econômico não têm argumento para sustentar essa desigualdade, né? Os efeitos nocivos da pandemia se deram mais sobre as classes pobres e dentro das classes pobres, sobretudo em relação às mulheres, né? Então, eu acho que é mais do que urgente que a gente levante essas pautas, a gente defenda as pautas identitárias, sobretudo das pautas de gênero, de defesa de igualdade de direitos de gênero, não só das mulheres, mas da comunidade LGBT também, e sobretudo as questões que a gente discuta o racismo estrutural e o machismo estrutural na sociedade brasileira. Eu também tenho algumas questões aqui levantadas pelos ouvintes, mas nós temos mais 5 minutos só no programa. Mas antes, Aldo, eu queria repetir rapidamente com você, eu quero suas considerações finais, mas antes uma pergunta rápida. O que você atribui a esse atraso das esquerdas que não produzem autocrítica? Essa é uma crítica que eu ouço já há alguns anos em relação ao PT, que não se fazia uma autocrítica para aproximar-se do eleitor comum, né? Nós tivemos uma campanha odienda há poucos anos, desenvolvida pela Lava Jato, criminalizando a política. Por que a esquerda se esbarra nisso, não produz uma autocrítica? Bom, eu considero que isso é um viés, uma herança de uma concepção autoritária da esquerda. A melhor forma de você retificar caminhos e estar em sintonia com a sociedade, com as causas que estão em luta, é ter uma avaliação crítica e autocrítica. Quer dizer, a crítica e a autocrítica é um método. Ele não é um sacrifício público, uma imolação pública e assim por diante. Ele é um método de eficiência. Quer dizer, o Mao Tse-tung, ele falava muito isso. Quer dizer, se você não faz autocrítica, você não é eficiente. Então, a esquerda brasileira, por ser autoritária,
ela por ser autoritária, ela é ineficiente do meu ponto de vista. E teremos consequências desse autoritarismo nas eleições municipais? Embora tenha segundo turno, se passar um candidato progressista, é possível que se unam, né? Mas teremos consequências desse autoritarismo da esquerda nas eleições municipais? Eu acho que sim, quer dizer, eu até organizei um livro em 2 anos atrás que se chama A Crise das Esquerdas, né? Quer dizer, a crise das esquerdas, eu acho que ela é uma crise ocidental, quer dizer, a esquerda latino-americana ela teve uma grande oportunidade ali na virada do século e, no entanto, ela não fez reformas profundas. O PT aqui no Brasil ele teve êxito em algumas coisas, no entanto, ele não removeu aquilo que eu chamo os mecanismos iníquos da desigualdade. Quer dizer, ele fez programas sociais que eram necessários, mas não atacou, de um ponto de vista de um reformismo radical, os mecanismos da desigualdade. E isso se deu mais ou menos em toda a América Latina. E aí depois perderam o poder, porque não solucionaram problemas históricos da América Latina, que são os problemas da desigualdade, da violência, da falta de direitos e assim por diante. Então, se não surgir uma esquerda radical, e veja o seguinte, quer dizer, uma esquerda que se organiza com força, porque você só consegue fazer mudanças e você só consegue garantir direitos se você tem força popular organizada. Quer dizer, muito bem. Essa lição a esquerda não aprendeu. Tanto é que o PT pensava que iria resolver o problema só por cima e não organizou o povo. Não organizou. Eu estou no finalzinho do programa, mas eu não quero ser indelicado com o João. João, as suas considerações finais. Eu acho que o Aldo fechou muito bem o nosso programa. 30 segundos, 1 minuto para você fazer suas conclusões finais. O que você acha de deixar importante registrado no programa de hoje, da importância do voto para a democracia? Enfim, aquilo que você achar essencial para fechar o nosso programa. Obrigado, João. Bom, em primeiríssimo lugar, eu concordo integralmente com o que o Aldo acabou de dizer. Eu concordo, é o meu pensamento também, né? Eu acho que o mais importante para deixar registrado é não só o comparecimento à eleição, a participação da eleição, mas que, mais uma vez, a gente fale que isso não se esgote às 5 horas da tarde, agora esse ano acho que às 7 horas da noite do dia da eleição, que a sua consciência cívica, a sua responsabilidade social com as conduções do país não se esgote naquele tilim-dilim-dilim depois que você aperta a tecla verde da urna eletrônica, né? Mais do que pensar no candidato, pense nos problemas da sua rua, do seu bairro e como você pode começar a intervir neles e não esperar que caia do céu, porque do céu não vai cair. O céu político fica preocupado só com ele mesmo, né? Muito obrigado, Aldo, pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer revê-lo nesse programa gravado via Skype aqui com nossos 2 convidados. João, um grande abraço a você. Muito obrigado pelas opiniões. Aliás, na resposta que vocês deram ao longo do programa, já tem uma nova pauta e vocês voltarão aqui para a gente conversar. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Aldo Fornazieri, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. João Amorim, professor de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Um abraço, Franklin. Até o próximo programa. Claro. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, Novembro Azul, a campanha de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico do câncer da próstata. Precisamos tomar cuidado, João e Aldo, e você também, Frank. Tomando cuidado com a nossa prevenção. E nós vamos ficar aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.